Alô, pessoal. Pessoal, eu vou gravar mais uma literatura de cordel evangélica, A Paixão de Cristo. Autor Antônio Gentil. Essa história, pessoal, vai ser a história cantada. A literatura de cordel, tanto cantada como falada, é muito bacana. Aqueles que não for meu inscrito, pessoal, quiser se inscrever no meu canal, eu agradeço muito. Então, Paixão de Cristo, você sabe que é lá no livro de Mateus, do Novo Testamento da Escritura Sagrada. Tá bom, pessoal? Muito bacana, conta a história de Jesus até quando ele foi crucificado. Tá joia? Então, pessoal, assiste e compartilha, pessoal, esse vídeo maravilhoso, a história cantada. Essa história, pessoal, ela começa, a história cantada, ela começa assim. A história a ser cantada para o amigo leitor já é muito conhecida, mas nunca perde o valor. Descrever a paixão de Cristo, que na cruz veio a se expor. Mesmo no formato simples, este chamado cordel é de grande relevância, é bem cumprir seu papel de relatar a tormenta que sofreu Emanuel. De outra forma, na Bíblia, contaram homens de Deus, foram 4 evangelistas, entre eles São Mateus. Certamente só duvida os incrédulos ou ateus. Veio Cristo a esse mundo como enviado de Deus para cumprir a promessa outrora feita aos judeus, abrir a porta do reino a todos os filhos seus. Andava por toda parte, quando chegou a idade, levada boa semente, curando a enfermidade. Quantos foram atraídos por sua doce bondade, o próprio povo fazia aquela publicação, testifica do milagre com toda a autoridade. Logo chegou a nobreza, sua notoriedade. O clero daquela época sentiu-se contrariado. Cristo falava sem medo, denunciando o pecado. A cada dia foi sendo por ele mais rejeitado. A todos que estáis cansados, pregava o mestre assim: darei hoje o descanso, basta que venha a mim. Com isto cresce o ódio que vinha do coisa ruim. A liderança traçou secretamente o plano. Jesus, porém, já sabia, pois era Deus soberano, que seria cometido aquele ato insano. Prosseguido na jornada, foi cumprindo o seu mandado,
dizendo sempre sem medo, para que for enviado. Não se iludem com a fama, nem temeus ser humilhado. Estava chegando a hora, era a vontade do Pai. Então disse aos amigos, junto comigo ficai. Minha alma está triste, em oração vigiai. Estando ali no jardim, em contrição o clamor foi entregue pelo Judas com um beijo traidor. Fugiram os seus discípulos, sozinho o mestre ficou. De repente apareceu uma escolta bem armada. Botaram as mãos em Jesus, Pedro puxou a espada. O homem caiu ferido, com a orelha cortada. O mestre fez um milagre, o escravo foi curado. Judas lhe deu um beijo, era o sinal combinado. O Senhor então foi preso e pelos guardas levado. O seguiram dois discípulos, um deles era João. Pedro foram alertado quando a sua presunção acabou negando a Cristo, mas aprendeu a lição. Ainda de madrugada, antes de clarear o dia, levaram o nosso Senhor à liderança judia. Era o sumo sacerdote que a tudo pressentia. Da pena ao caso de Judas, que devido à traição ficou cheio de remorso, caiu na depressão, perdeu todas as moedas. Que triste situação. Na casa de Caifás, que era o homem forte, o conselho fez o plano, dando a triste sorte, com falsa testemunha, e comendaram-lhe a morte. Unido de zombaria, caíram então em mau gosto, sendo bateram no mestre, até cuspiram no rosto. Assim começa a tortura, ao qual ele foi exposto. Amado e em pé, amarraram e em pé, lá estava o Senhor. As vozes acusavam de ser o traidor. Permaneceu no silêncio perante o governador. Pilato guiava tudo, como político sagaz. A esposa avisou que não estava em paz, mas ele temia aquele que pedia Barrabás.
O povo que clamaram a Cristo, Rei da nação, agora gritava em coro, com outra disposição. Caia sobre nós e seu sangue, expondo-se a maldição. Para ser bem agradável, fez a grande encenação, declarando-se inocente, tratou de lavar a mão, libertou o criminoso, atendendo a multidão. Antes de mandar o réu para ser crucificado, tomou outra providência, pois era muito malvado. Mandou que fosse o preso, calmamente açoitado. Nas mãos de tropa irada, foi novamente espancado. Puseram-lhe o vil coroa e o manto encarnado, e com toda zombaria foi ele assim açoitado. Na presença de Herodes, ele foi se apresentar. O homem queria muito milagre presenciar. Como não foi atendido, passou logo a zombar. O envio novamente à presença de Pilatos, que também não conseguiu justificar os seus fatos. Deu-lhe sentença de morte, contrariando os fatos. A caminho do Calvário, a seguiu a multidão, a levar a cruz pesada, escolheram a Simão. Junto aí seus discípulos, num clima de apressão. Chegando naquela monte, lançaram logo a sorte. Queria muita veste do condenado à morte. Cristo não quis o calmante, foi Deus quem deu o suporte. Bem no alto a mensagem que Pilatos escreveu, preferiam se a Cristo como monarca judeu. Quão cego estava o povo, que nem reconheceu. Ali estava presentes com um espírito, com o escárnio cruel, escriba e sacerdote, fazendo um vil papel, mandando descer da cruz, se fosse rei de Israel. Mesmo na cruz e pendurado, no meio de malfeitores, orou pelos inimigos, e Deus ouviu os clamores. Amou tanto a todos, mesmo ferido com dores. Ainda fez o milagre de um ladrão haver salvado. Entregou sua mãe nas mãos do discípulo amado. Este cumpriu sua parte, conforme lhe foi mandado. O grande peso na alma que Jesus Cristo levou era o pecado do homem, que o mesmo carregou, porque foi
desamparado, assim ao pai perguntou. Alguns ali que ouviram o que o mestre dizia, ofereceram o vinagre, mas nada o povo entendia. Outro mais insultaram, aumentando a grosseria. Terra e céu foram abalados quando ele alma entregou. O impacto foi tão grande que o véu do templo rasgou. Abriu portas e sepulcros e gente ressuscitou. Capitão assustado logo mudou de conceito, confessou a injustiça daquilo que tinha feito. A multidão muito triste foi se batendo no peito. Os discípulos olhavam, ainda na cruz exposto, quando chegaram os amigos com o perfume composto. Com reverência levaram, na sepultura foi posto. Ali diante do túmulo estava lá de vigia, as mulheres bem olhavam aonde o corpo jazia, ficaram de retornar a descansar um dia. Foram cedo no domingo, ainda de madrugada. O problema era pedra que impedia a entrada, mas pela força do anjo a porta foi liberada. Diante da sepultura a guarda permanecia, o anjo desceu do céu, assombrado a que via. Soldado batia as botas, um mais que outro tremia. Que cena presenciaram a Madalena e Maria, o anjo mostrou a elas só uma tumba vazia. Mandou dizer aos apóstolos que Cristo ainda vivia. Juntas se admiravam sobre o que seria isto. Era tão impressionante aquilo que tinha visto. Eis que surge em frente delas o Salvador Jesus Cristo. Aos apóstolos elas foram para relembrar a promessa. Ficaram interrogados, que história seria essa? Pedro correu para o túmulo, João saiu mais depressa. E quando ambos chegaram, houve com constatação, o corpo ali não estava, e ligeiro e ligaram a ligação. A Escritura previa a sua ressurreição. A cena serviu para eles, como um santo colírio. Agora veio um fato e não um simples delírio. Enxergaram
um novo rumo, conquistando no martírio. Outro também duvidaram da tão grande novidade. Tomé outro discípulo, tiveram dificuldade, mas o próprio Jesus veio, revelou a verdade. Antes de ir para o céu, durante mais de um mês, a diferença, pessoas, aparição ele fez, bem para mais de 500, somente de uma vez. Em ato foi registrado aquele tremendo dia, discípulos observaram, enquanto Jesus subia. Anjos então lhe falaram que o Mestre ainda viria. Foi assim concretizado aquele grande vitória. O modesto carpinteiro marcou pra sempre a história, e por toda eternidade foi coroado de glória. Jesus deixou escrito o Santo Consolador. Não fique órfão aqueles que hoje o seu seguidor, cada cristão, um templo lotada do Senhor. Lotada do Salvador. Agora que entendemos todo esse fato narrado, devemos olhar para Cristo não como sendo um coitado, mas como Rei que o seu tempo nos levará para o seu lado. E que grande privilégio essa missão de escritor, poder contar em meus versos para o discípulo leitor, como foi que Jesus Cristo veio mostrar o seu amor. Pessoal, muito obrigado a todos, que Deus abençoe, e assista e compartilhe, pessoal, esse cordel maravilhoso, a paixão de Cristo. Tá bom, pessoal? Fica com Deus e até breve.